Olá, queridos amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 62 do Pão Nosso, uma continuação, né, do capítulo que oferecemos aí na semana passada, que é Jesus para o homem. A frase que o Emmanuel comenta é baseado numa fala de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E, achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, como a Lívia falou, é uma continuação do capítulo da semana passada, né? E aí, então, hoje nós vamos falar sobre a perspectiva de Jesus. Então, veja, é, e conforme Jesus surgiu no planeta, a vida foi se modificando, né? A referência foi se modificando. Então, deixou de ser o centro o homem e passa a ser o centro Jesus, ok? O primeiro só pensava em si mesmo, né? Então, eu com meu umbigo, tudo para mim, eu sou o mais importante. E o segundo, o importante é o próximo, né? O importante é o amor, é a aplicação das regras de ética, de moral, enfim. Aquilo que eu quero, que eu desejo para o outro, tem que ser melhor do que aquilo que eu desejo para mim mesmo, né? Ok? E aí, então, a gente vai se moldando nessa visão, né? E aí a gente precisa entender o quanto que o Cristo se sacrificou para poder reencarnar como homem. Porque ele não precisaria mais, né? Ele não precisaria mais. É, Porque ele é um espírito puro, que ele, nas esferas crísticas, estão os espíritos que estão mais próximos de Deus, né? E aí, assim, o quanto puro é este espírito, o quanto angelical ele é. E aí, então, o quanto que ele não teve que renunciar para chegar a se reencarnar como homem. Então, imagina um ser que tem um espírito que é capaz de iluminar toda a esfera do globo, do sistema solar. Imagina o quanto que ele não teve que se encolher. Dizem que ele levou 1000 anos para fazer isto, né? Para poder caber dentro da barriga da mãe e no corpo físico, né? É... Então ele não pertence mais à humanidade. Imagina a quantidade de sacrifício que ele não teve que fazer. Ele teve que apagar a sua luz para não cegar os seus irmãos, os seus próximos, né? E aí fica a pergunta, né? O quanto que Cristo renunciou e o quanto que nós somos capazes de renunciar. E renunciar mesmo em pró de um bem-estar familiar, de um bem-estar no nosso trabalho, o quanto que a gente é capaz de renunciar por um filho, que às vezes a gente é extremamente egoísta, a gente não é capaz de fazer nada de renúncia nem para trazer a paz para dentro do nosso lar, né? Mas isso são casos à parte. Então fica aí, né? Assim, Jesus, que era um espírito puro, um espírito que estava muito próximo de Deus, ele reencarnou como homem para nos mostrar o caminho de amor. Foi obediente, né? De forma a dizer: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Ao passo que antes dizia-se: Pai, seja feita a minha vontade e não a sua. E ainda hoje, talvez tem pessoas que pensam desta forma, né? E aí, assim, ele, mesmo sabendo que ele ia morrer da forma mais terrível, ele assim obedeceu, assim se aquietou e assim ele aceitou tudo isto, né? É... Então, veja, o quanto de sacrifício Jesus não fez por nós. Já se passaram tantos anos, desde a sua morte, né? Vamos da morte. E aí, assim, o
quanto ainda nós não temos que aprender, porque nós não conhecemos Jesus ainda, né? Nós temos dificuldade de entender essa personalidade, esse ser que passou no planeta, esse ser que se doou tanto. Nós temos dificuldade de entender o seu evangelho, aquilo que ele deixou para nós. Às vezes a gente tem dupla interpretação, às vezes. Então, né, o que nós estamos fazendo para a aceitação deste Jesus, desse evangelho, aceitação para a gente merecer que Jesus tenha passado por tudo isso, né? E aí fica, o nosso ego, o nosso orgulho é muito maior do que tudo isso. E a gente não é capaz de renúncias, a gente não é capaz de seguir um mandamento que está ali no Evangelho, né? E aí, assim, a gente teve grandes espíritos que passaram pelo planeta e que realmente chegaram próximos, né? Ali, que a gente pode citar Gandhi, Chico, Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá, e entre outros, né? Mas ainda assim não se comparou com Jesus. E nós? Nos comparemos com quem? Dizem que lá onde Jesus mora, nas esferas crísticas, não há noite. Só há luz, né? Enquanto que na Terra só há noite, porque ainda que seja um dia de sol, um belo dia de sol, há quantas tristezas. E a névoa que envolve o nosso planeta ainda é muito grande. Não é isso, Lívia? O que você pode completar aí? É isso mesmo. A gente ouve tanto nas religiões cristãs sobre a renúncia de Jesus, sobre o sacrifício, que ele se sacrificou por nós, mas tanto ainda do ponto de vista da vida na carne, dos 33 anos e da morte terrível. Mas aqui o Emmanuel ainda traz o contexto de onde ele saiu. Você falou aí dos 1000 anos, gente, é baixar a vibração, porque adoro a metáfora. Não tem como prender o sol num copo, num pote de vidro, desintegra, não tem como. Então, é que é muito fora da nossa condição de mentalização. Mas, assim, a gente não tem dimensão do que Cristo vivencia nas esferas crísticas e todo o processo que foi para ele ter vindo conviver esses 33 anos entre nós. Isso é muito mais do que esses 33 anos sofrendo aqui na carne. E, assim, todo o sofrimento muito maior do que a dor física que ele passou foi a compaixão profunda vendo as besteiras que nós estávamos fazendo quando estávamos lá. E que Imagina, fazemos ainda, né? que fazemos até hoje, né? Mas olhando assim aquela barbaridade, aquela crueldade, pensar assim, putz, eles têm um caminho tão grande pela frente ainda. E que Verdade. sentimento profundo de compaixão que eu tenho por essa galera aí. Isso também é renúncia, isso também é sacrifício. Vir aqui, mostrar o caminho com toda a profundidade, toda a perfeição que ele tinha a nos oferecer. E a gente reclama de cada dorzinha que tem no caminho. A gente reclama de cada coisa que tira a gente da zona de conforto. Né? A gente reclama a cada desafio que aparece. E aí aparecem desafios maiores e a gente acha que é o fim, que a gente não vai dar conta. E não tem a frase, né? Deus não dá o frio maior que o cobertor. Verdade, verdade. É bem isso mesmo. E fica aí, né, o convite para que leia, porque o Lindo. capítulo é muito belo. Lindo. Lindo, tanto da semana passada quanto este, é fantástico. E eu acho que vale muito a pena, né? Concordo. Vamos ao nosso encerramento, então, hoje comigo. Uhum. E nós vamos, assim, inspirando lentamente. Ao expirar, ao inspirar, vamos levar as melhores energias ao nosso organismo, e ao expirar, que nós possamos ir retirando toda a negatividade existente em nosso corpo físico. Neste exercício, nós vamos assim nos envolvendo em muita luz e em muito amor. Vamos assim pedindo a Jesus que possa buscar todo o nosso planeta Terra e envolver assim com muita luz a todo o universo, aos países em guerra, onde a guerra, a fome ainda sofre a violência, e vamos assim pedindo a Jesus que possa abençoar o nosso país, todo o nosso povo político, toda
os hospitais, leitos de dores, todas as mazelas deste país, que os nossos políticos possam despertar para as responsabilidades. Vamos, assim, envolvendo em muito carinho o nosso estado, nossa cidade, o nosso bairro, o nosso local de trabalho, todos os nossos amigos, todos os nossos inimigos, todos os leitos hospitalares, aonde encontrar um irmão em problemas de físico, moral e espiritual, que esses companheiros possam assim sentir a presença amorável de Jesus através dessas energias. Vamos assim ainda buscando a nosso bairro, a nossa rua, os nossos familiares, estejam eles aonde estiverem, que a mão do Mestre Jesus possa abençoar esses companheiros. E vamos assim ainda pedindo à espiritualidade que busque todos os ambientes deste grupo, para que todos possam ser, que possam receber de acordo com os nossos merecimentos, as energias salutares, curadoras, que possa assim encontrarmos a paz, envolvendo principalmente os dirigentes deste grupo, e vamos doar as nossas melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, assim, de alguma forma, levar essas energias aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Até a próxima semana. Até a próxima.